Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Durante esses dias eu fiz um vídeo que eu fiz um comentário referente à questão da depressão. Foi com o título Livres da Depressão. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Realmente, a depressão é avassalador. Jovens estão sendo acometidos de depressão. Quase 20 milhões de pessoas têm depressão. É somente a questão da culpa que faz com que a pessoa tenha depressão? Não somente. Analise a história de uma criança que ela foi abusada quando ela era criada pelos avós. A história de uma criança que ela era abusada pelo próprio pai. Obviamente que essa criança ela vai crescer com muitos transtornos. E, com certeza, depressão. E isto é coisa que nós... E analise a história de uma família que cresce em um local sem condições financeiras, não tem alimento, muitos não têm uma casa. Todos esses aspectos, eles contribuem para que a pessoa ela adquire uma depressão. Então não é somente a questão de culpa, não. Crianças que cresceram em um lar desestruturado, os pais se separaram e a criança ela não conseguia compreender e aceitar aquilo, porque ela queria ver os pais unidos, mas os pais não conseguiram. Se é culpa dos pais isto? Não. Nem sempre. Mas aquela criança ela não conseguiu compreender aquilo. E ela pode ter uma depressão e nós conseguimos diagnosticar que muitas pessoas que têm depressão, adolescentes, adultos, jovens, muitos vêm por causa desse tipo de problema, separação dos pais. Uma outra questão também, a questão de uma alimentação muito pobre. Quando você não consegue nutrir o seu organismo daquilo que é importante, aquilo que o seu organismo tem a necessidade, você vai ter problemas, porque o seu organismo não vai estar bem suprido. Se o seu organismo não está bem suprido, o seu cérebro não está bem suprido. Inúmeros fatores podem acontecer no seu organismo. E uma destas coisas é, obviamente, a depressão. O seu cérebro ele não tem as substâncias necessárias. Então, algumas pessoas eles têm depressão por questões também pela falta de alimentação, que seria o ideal para ela. Um outro fator também que muitas vezes nós conseguimos analisar são pessoas que colocam uma expectativa muito alta na vida, mas elas não conseguem alcançar. Então elas se frustram porque elas se comparam com outra pessoa. E assim, ela não consegue entender a própria realidade dela. Você consegue me compreender? E essas pessoas, elas, já que elas não conseguem assim, viver a própria realidade, elas se frustram. Muitos vivem enclausurados dentro dos seus quartos, muitos se irritam facilmente com outras pessoas. Muitas pessoas assim desejam até nem querer viver mais. Sendo muito sincero para você, sabe? Às vezes eu fico meio pensativo em medir as palavras para que não firam as pessoas, entende? Porque pessoas que têm essa tendência, assim, elas se ferem facilmente, até com palavras de pessoas que querem ajudar. Então, este é um outro sintoma também de pessoas depressivas, tá bom? Uma questão importante de nós analisarmos é o que você pode fazer para poder dar passos em direção a uma cura à depressão. Porque tem todos esses fatores que eu lhe falei e também tem mais fatores. Um outro desse fator seria referente à questão genética, hereditária.
A criança, ela cresceu em um lar onde os pais já tinham depressão, ela desde quando ela estava no ventre materno, a sua mãe já tomava antidepressivos e a sua mãe já era depressiva, o pai depressivo, por inúmeros fatores que a criança nem sabe, e ela cresceu com essa predisposição e, infelizmente, por tantos problemas, ela hoje é uma pessoa depressiva. É um outro fator. Mas analise. Comece a fazer pergunta para você, o que é que você pode fazer para poder vencer essa depressão? Tem algumas pessoas que, sabe, não é assim, eu não indicaria para todas as pessoas. Na verdade, para muito poucos mesmo. Mas algumas pessoas, quando é algo muito crônico, muito difícil, são pessoas que são obrigadas a tomar um certo tipo de medicamento por um período de tempo. Algumas outras pessoas, assim, mudança do estilo de vida é fundamental. E isso muitas vezes, e eu já vi várias pessoas fazerem a mudança do estilo de vida e serem curadas de depressão. Vou contar para vocês um exemplo. Eu já passei por momentos muito difíceis, mas a mudança do estilo de vida me ajudou a vencer uma depressão. E logo depois disso, eu comecei a estudar esses fatores. E hoje, como eu sou um terapeuta naturalista, eu já vi muitas pessoas, já ajudei muita gente com depressão. E olha, o exercício físico, a alimentação, o sono na hora correta, a água pura, sabe, remédios simples remédios que você pode fazer com o uso da água e coisas simples dentro da sua própria casa. Isso vai ajudar você a vencer. Você conseguir combinar os alimentos para poder nutrir melhor o seu cérebro. Muito importante, correto? Como ajudar na produção da serotonina, da dopamina, na medida certa, não de mais, mas também não de menos. Importante. Todos estes fatores é extremamente importante de ser entendido quando se lida com a questão da depressão. Agora tem um outro fator, como eu já falei para vocês no vídeo passado, importantíssimo, também referente à questão da culpa. Tem pessoas que se sentem culpadas demais, pessoas que olham para si e se acham nada, sabe? Pessoas que pensam assim, eu sou um lixo, eu não mereço viver, eu prefiro morrer, eu só não morro porque tem pessoas que são dependentes de mim. Já ouviu alguém falar algo assim? Eu canso de ouvir isto. Pessoas que estão gravemente depressivas. Mas eu estou aqui para poder ajudar você. Você quer ajuda? Você deseja realmente uma mudança? Não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor? Olhe, Deus ama você, mas você também precisa se amar. E eu estou aqui para poder te ajudar a encontrar o melhor sentido da vida. Que Deus te abençoe. Eu aguardo o seu contato.